Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, atendendo aos seus pedidos de oração. A gente tem pedido aqui que você faça a sua ligação, coloque diante de Deus, diante de nós aqui, quais são as intenções, pedidos, por quem você gostaria que nós rezássemos. A gente aqui com muito carinho vai ler os seus interativos e apresentar diante de Deus, de fato, todas as suas intenções. Nós temos, por exemplo, a Lúcia Aparecida Micarone, ela é de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Ela pede oração por ela mesma, por um emprego, pede também por Juliana, por cura, libertação e conversão. A Josefina Dallagnol Pano, ela é de Getúlio Vargas, lá no Rio Grande do Sul. Ela pede oração por uma causa de Alexandre Borguinan e sua filha Fernanda, pede pela saúde dela mesma e também de todos os seus familiares. A Rosa Fernandes Bovo, ela é de São Paulo, capital. Ela pede oração por ela mesma, pede também por Elcídio, Marilda, Sérgio, Irineu, Isabelle, Camila e Laura e por todos os seus familiares. A Raimunda Nunes Alves, ela é de Almino Afonso, lá no Rio Grande do Norte. Pede oração por ela mesma e também por toda a sua família. A Daniela Mendes Carneiro Lima, ela é de Fortaleza, lá no Ceará. Ela pede oração pela saúde de Tibério Mendes Carneiro Lima. E também a Marilis Delgado, ela é de Lima Duarte, lá em Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma, pela sua saúde, por todas as suas necessidades. Pede também por Larissa, Laís, Ana Paula, Arthur, Gabriel, Tarcísio, Daniel e por toda a sua família. Temos aqui mais alguns pedidos, como o da Maria Madalena Rodrigues, ela é de Congonhas, em Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma e por toda a sua família. Aqui de Campinas, próximo de nós, Campinas, no interior de São Paulo, Maria Angélica Martins Tasso, ela pede oração por ela mesma, por toda a sua família e também por Edson Jaime Salomão, pela sua recuperação. Daqui a pouco, a gente continua apresentando aqui todos os pedidos dos nossos irmãos e irmãs, porque você sabe, nós temos falado aqui dessa expansão da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus, que tem levado tanta mensagem de esperança a tantas pessoas nesse Brasil todo. E nós estamos aqui muitíssimo felizes porque esse nosso sinal ampliou. E quantas famílias têm agora recebido o sinal aqui da Rede Século XXI e recebido o Evangelho e toda a nossa programação de maneira muito especial. Para falar um pouco mais sobre esse projeto, aliás, sobre esse processo de ampliação, nós temos aqui duas pessoas muito importantes. Padre Eduardo, João Recebo, venham aqui, por favor, vocês dois, para nos ajudarem a levar essa mensagem de esperança a tantas pessoas. Bom dia, Padre Eduardo. Bom dia, meu querido. Deus abençoe. Então, quer dizer que nós estamos num sinal de ampliação da associação. Podemos sentar então, Padre? Da nossa Rede Século XXI. É uma alegria muito grande para tanta gente, não? É uma realização de uma esperança. Nós queremos produzir bons frutos. E caiu para nós esta parceria. Simplesmente maravilhoso. É fabuloso. Nós produzimos boas notícias e nós queremos divulgar cada vez mais. Amamos muito vocês. E caiu para nós esta parceria e louvamos e glorificamos o Senhor nosso Deus, nós aqui. E nós temos a esperança. Esperança de quê? De produzir mais, de edificar mais, de ajudar mais e mais pessoas. E conseguimos. E, aliás, o nosso tema de hoje é a esperança é fundamental. Esse é o tema do programa Você Pode Ser Feliz de hoje. E quantos milhões de pessoas agora já podem receber ainda mais o nosso sinal, não é isso? Sem esperança não dá para viver. Né? Acho que a pessoa que perde a esperança, eu acho que toda essa depressão que o mundo sente hoje é falta de esperança. Né? Perdeu o sentido da vida, perdeu do trabalho, do casamento, porque não tem esperança. E a pessoa com esperança, ela consegue tudo, né? E esse processo de expansão, como é que você, Zé Maria, está recebendo isso no seu coração? Quando veio essa notícia, como é que foi isso? Então, quando a gente foi chamado para conversar, para conhecer esses parceiros, né, que estavam querendo começar uma parceria conosco, eu fui lá e voltei e falei, padre, a coisa é muito grande, né? A coisa é muito grande, é uma expansão assim, muito rápida, quer dizer, uma coisa que nós não esperávamos fazer. A gente estava indo devagar, lembra, né? Claro, temos que instalar aquelas repetidoras, estamos começando, ainda estamos fazendo isso, mas não esperávamos entrar em quase todas as capitais do Brasil, assim, de um dia para a noite, né? E mantendo esse canal evangelizando, né? Mantendo todos esses canais evangelizando. Que é a proposta de evangelização. Exatamente. Né? Agora, Padre Eduardo, e o coração do senhor geralmente, então, ficou mais ainda transbordando de alegria porque a providência
está no coração desses nossos sócios, não é? Com certeza. É vontade de Deus. E nós temos a esperança de conseguir fazer a vontade de Deus. Não é isso? Mesmo que é difícil. Mas eu sempre digo que meu Pai é rico. O Pai nosso é rico. Ele é o dono do mundo. O povo de Deus é generoso. É generoso. Nós esperamos crescer, crescemos. Agora esperamos conseguir normalizar a situação. Não é isso? E vamos conseguir. É vontade de Deus. E sabe o que é? O Espírito Santo nos dá a esperança. A fé, a esperança e a caridade só vem pela ação do Divino Espírito Santo. O que é vontade de Deus, eu creio, tenho fé, que Deus quer isto. Estou esperando fazer toda a minha parte, esperando que o povo faça a sua parte, não é? A esperança que a graça vai estar ali, entendeu? Para realmente produzir muitos frutos. Eu gostaria de lembrar que nós começamos uma garagem. Começamos numa garagem em 80 e não tinha nem dinheiro para adaptar a garagem para fazer um estúdio, nem para pagar o aluguel. E assim que começou. Que coisa. Mas Deus falava no coração, entendeu? Em 79, dezembro de 79, que Ele queria uma produtora, que seria um canal, que seria uma rede. Entendeu? E a rede, século XXI, que estava com 20 milhões, 30 milhões de pessoas assistindo, agora vai para 130 milhões de pessoas. Isso é fabuloso. Isso é fabuloso. É levar a palavra de Deus na vida das pessoas, tem né? Custo. Tem custo de energia. Entendeu? Tem manutenção dos transmissores, satélite para tudo isso. Equipamento. Mas nós vamos ter medo? Não. Sabe? Porque nós somos o povo da esperança. Ainda bem, né? A graça virá. A graça virá. Então nós estamos muito entusiasmados, muito animados, entendeu? Indo para frente, entendeu? Pedimos coisas grandes de Deus. E é necessário um crescimento rápido, grande, sim. E estão fazendo todo o possível. Agora, o senhor sabe que essa questão do sócio, como isso é importante, né? Então, por exemplo, quem é sócio evangelizador recebe os boletos, né? Então, assim, por que a gente fica feliz com essa notícia? Porque os sócios estão ajudando a manter essa obra. Então, eles estão recebendo os 2 boletos, um que é para manutenção normal da eletricidade, dos funcionários, etc. E tem esse outro boleto extra. Expansão. Você gostaria de falar um pouco mais sobre essa questão, essa ajuda das pessoas? O sócio é o fundamento de tudo, né? A associação foi criada pensando nisso, que seria uma estrutura onde os próprios sócios manteriam a estrutura funcionando. Nesses anos 80, quando eu vi o padre falar, eu estava namorando ainda, né? E íamos nesses domingos de louvor, preciso comprar uma câmera de 20 mil dólares. Eu falei, nossa. Onde vai tirar esse dinheiro? O padre Nem doido, pensar. 20 mil dólares naquela época, né? Mas hoje nós temos vários estudos com várias câmeras. Então, esse milagre a gente foi vendo acontecer todo ano, todo semestre, vai. E isso é porque cada um dá o que pode, o que Deus toca no coração. Então, esse segundo boleto é aquele toque a mais. O que você pode ajudar mais a gente? Onde você pode nos ajudar? Economizando num lanche, economizando numa saída de pizza, numa viagem. Porque aí o sacrifício vale mais, né? Entendo. E a gente fala, a esperança, ela está muito ligada à fé, né? Porque é impossível você... Deus não vai na frente, Ele vai atrás, Ele vai abençoando. Mas Ele quer que a gente trilhe o caminho. É a vontade de Deus? Foi esse discernimento, né, padre? Quando a gente viu toda essa estrutura, esses cursos, falou, nossa, padre, coisa grande. Mas é a vontade de Deus? E entrou em discernimento. E pense bem dos benefícios. Quantas pessoas vão ser profundamente abençoadas, não é? Claro, sem dúvida. Eles vão encontrar Deus, vão conseguir uma esperança na vida, vão acreditar mais na presença de Deus, não é? Vão ter uma experiência de Pentecostes, talvez, fica cheio do amor do Divino Espírito Santo. Quantos benefícios virão com o nosso
crescimento. Agora, o senhor tocou numa coisa importante, sabe por quê? Hoje aqui na associação, na Rede Século XXI, teve uma sócia que ela conheceu como uma garagem. Sim. E hoje, quando ela viu toda essa estrutura, ela, graças a Deus, eu continuo como sócia da obra, porque o que está aqui é só o sócio mesmo para ver o quanto a colaboração dele ajuda, não é? Então isso é muito importante para nós. A nossa infraestrutura está aí. Estúdios maravilhosos, equipamento, especialmente os profissionais. Gente conosco com 30 anos, né? Quase 30 anos. Quase 30 anos. É uma vida, né? Uma vida toda aí. Nós ficamos velhos juntos. Ficamos juntos. Entendeu? Então, só faz coisas grandes com pessoas. Claro. Amamos as pessoas. Queremos que nossos profissionais estejam bem, não é? Que bom. Fazendo bem. Uma infraestrutura excelente. Isso é verdade. Cada vez, e agora com a abrangência, exato, nós vamos ter mais benefícios, mais pessoas. Por isso tem que ser, o sócio tem que ser fiel com a gente aqui, colaborando nessa obra, né? Sim. Padre, eu queria agradecer a presença de vocês dois, mas eu quero lembrar o seguinte, hoje, antes do senhor dar uma bênção para todos nós aqui, hoje às 3 horas, o senhor tem uma transmissão ao vivo pelo Facebook, né? No meu Facebook, Padre Eduardo, 3 horas da tarde, quero estar comunicando com vocês. Claro, o senhor poderia dar uma bênção para todos os nossos telespectadores? Que a paz de Deus, o amor de Deus, que a plenitude de Deus esteja com todos vocês. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez agradeço a vocês, viu? Obrigado, agradeço por dar esse recado às pessoas e dizerem, olha, Deus de fato providencia aquilo que é melhor. Grande abraço. Vão ser muito grandes. Claro, sem dúvida. Deus abençoe vocês de maneira muito especial. Um abraço. Zé Maria, Deus abençoe vocês, tá bom? Muito bem, nós vamos para cá porque a gente vai lembrar a você o seguinte, nós temos uma participação muito especial, como nós tínhamos falado com você, lembra desse vídeo que nós vimos aqui? Olha que presença legal, né? O Padre Eduardo aqui, o Zé Maria, que é o diretor nosso aqui nessa parte de expansão, mostrando onde nós podemos caminhar, sempre com a ação do Espírito Santo. Então, que Deus abençoe o Zé Maria, abençoe o Padre Eduardo, cada vez mais nesse projeto de evangelização. Mas, continuando, mudando um pouco de assunto aqui, nós temos o nosso vídeo, não é? Lembra que vimos aquela primeira parte e eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer nesse vídeo. O que é que tem de experiência de Deus para todos nós a partir daquilo que nós já vimos na primeira parte. Então, convido você a assistir comigo. Daí, a segunda parte do nosso VT. Acompanhe comigo. Quando Rafael decidiu conhecer o irmão, uma notícia o abalou. Eu tive a notícia que meu irmão havia sido preso. E eu acho que isso foi parte desse processo de destruir as minhas fantasias e me colocar na realidade. Os irmãos começaram a se corresponder e se conhecer através das cartas. Campinas, 13 de fevereiro de 2011. Saudações, querido irmão Marcelo. Eu procurava em cada rosto que via na rua e tentava adivinhar se era ou não aquele meu irmão, que tanto sonhei em conhecer e ser amigo. Sabe, sonho com um dia em que eu poderei lhe dar um abraço, rirmos juntos. O que mais quero é ser teu amigo. Bom, vou terminando, com grande saudade de você. Saudades de 22 anos. Um forte abraço do seu irmão, Rafael. E ele me retornou. Fiquei muito surpreso quando recebi sua carta. Sei que não é fácil, meu irmão, tudo que passamos. Só que eu agradeço a Deus, porque Ele te iluminou. Quando nos separaram, meu irmão, foi como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Mas graças a Deus, o Espírito Santo me conforta. Mesmo assim, eu não aguento mais de tanta saudade. Com a ajuda da pastoral carcerária, Rafael resolveu visitar o irmão na prisão. Falei assim, bom, eu quero muito conhecer, reencontrar o meu irmão, né? Quero muito ter esse contato com ele, abraçar, chorar, era essa a minha ideia, minha intenção, né? E dizer que, mesmo a gente não tendo convivido junto, que eu amava muito ele. Depois de uns meses, eu disse para esse padre amigo, que eu gostaria de ir visitar o presídio, que eu tinha a intenção, sim, de ver o meu irmão. Enquanto a gente caminhava lá dentro, conversando com os presos, eu olhava para o Marcelo e
De alguma forma ele olhava para mim também, tudo muito discretamente. Até que o Marcelo chegou no padre em algum momento e perguntou para o padre se não era eu o irmão dele. O padre olhou para mim, né, mostrou assim com a mão, então tá, o Rafa é teu irmão, sim. E aí foi assim, nós olhamos um para o outro, não tínhamos o que falar, ficamos de frente. A minha vontade era de apertar a mão, a minha vontade era de abraçar, a minha vontade era de sorri, mas o ambiente era muito hostil. De alguma forma Deus me ajudou a não chorar, a controlar todos os meus anseios e sentimentos, aquela explosão de coisas assim. Tenho certeza absoluta que Ele naquele momento pôs a mão e trouxe uma mansidão que eu acho que até aquele momento eu não havia experimentado dentro das minhas próprias emoções, né? Foi nesse momento que eu tomei consciência daquele vazio, que aquele vazio era a saudade, né? Então, eu disse a ele que eu sentia saudade, muita saudade. E aí ele pegou e, também sem falar nada, Rafa, eu também senti muita saudade, né? E eu disse, bom, 22 anos se passaram, estamos aqui. E aí ele começou meio que falar como se fosse uma ladainha, sabe? A gente já tinha que sair. E conforme eu ia saindo, eu olhava para ele, ele estava lá com as mãos na cintura e dizia assim, 22 anos, né? Era como se fosse uma ladainha. ...22 anos. E aí, o que você achou dessa segunda parte do nosso vídeo, do rapaz que tem essa imensa esperança na sua própria vida, não é? Acredita em tantas coisas que talvez a sociedade ou o próprio mundo pudesse dizer assim, não acredita mais não, porque não tem muita solução. Então, na primeira parte, a gente viu esse desejo que esse rapaz tinha de preencher um vazio que ele não sabia que vazio era esse, não é? O que ou quem. Depois ele descobre que esse vazio não era vazio de Deus, Deus já estava na vida dele. Ele não precisava de Deus, porque Deus já estava. Ele não tinha que procurar Deus, Deus já estava nele. Ele descobriu que o vazio era alguém, e esse alguém era esse irmão, e aí agora ele descobriu que esse irmão estava na prisão, por algum motivo estava na prisão. Eles começaram a se corresponder até o momento em que lá ele teve a coragem de ir até o presídio para conhecer essa outra parte, né, eu diria fisicamente, né, consanguínea. E ele foi até lá, né, enfrentou esse desafio. E se encontram, e agora depois a gente tem a terceira parte desse vídeo que eu convido você a não sair daí para ver que desfecho tem essa história, como é que isso termina, qual é a compreensão que a partir desse vídeo a gente tem sobre a esperança, sobre a vida. A gente percebe que se a gente não tem esse foco fundamental, a gente não caminha não é? Então por isso que esse vídeo vai te ajudar no final do programa a entender um pouco mais essa dimensão da esperança. Você tem esperança? Você de fato acredita que ela é o caminho que nos ajuda a encontrar ou vencer tantos desafios e histórias de superação? Pense bastante nisso. Isso porque a gente, claro, nós lemos uma cartinha no início, a gente vai ler uma cartinha de novo, viu? Sabe por quê? É mais uma história de esperança. E hoje, como o tema é esse, eu quero que você termine essa manhã, pelo menos, acreditando, olha, tem coisa importante na minha vida que eu não posso deixar. E se a gente deixa passar tudo isso, a gente perde o referencial, que é justamente viver esta experiência toda de Deus na nossa vida, experiência de amor, experiência de carinho, a experiência de fato de que há alguém maior do que nós e que nos ajuda a compreender tanto melhor a nossa própria vida. Essa cartinha aqui é de uma pessoa, ela chama-se Margarida Maria e ela confirma uma graça que ela recebeu. E a Margarida Maria, ela é de Sericita, isso mesmo. Lá em Minas Gerais, Margarida Maria Batista. E a carta que ela disse, ela escreve em poucas linhas, para agradecer uma graça alcançada. Deixa eu colocar, temos aqui que dá para você ir vendo um pouco mais a cartinha que a gente está lendo aqui. Olha, ela diz assim, foi assim, no dia 30 de janeiro de 2015, eu estava com meu marido, João Ailton, trabalhando, quando ele, cortando uma tábua com a maquita de cortar a cerâmica, de repente ele grita apavorado, cortei os meus dedos. Enrolei a mão dele numa toalha e com fé eu afirmava, mãos ensanguentadas de Jesus.
não vai deixar ele ficar sem os dedos. Cortou fundo, quase separou. Viajamos 230 quilômetros de Sericita a Belo Horizonte, onde ele foi operado. E eu continuava repetindo, mãos ensanguentadas de Jesus, vai dar tudo certo. Foi difícil a recuperação, muita fisioterapia, mas depois de mais de um ano, agradeço a Deus e a força das mãos ensanguentadas de Jesus. Hoje ele continua trabalhando, ficou com a mão perfeita. Foi um grande milagre. Obrigado, Senhor Jesus. Aí quem assina é a Margarida Maria, lá de Sericita, em Minas Gerais. Olha só, será que a gente tem essa esperança? Enquanto lia a carta aqui da Margarida, eu pensava nisso. Será que eu sou um padre que transmito esperança às pessoas? Eu tenho essa consciência de que eu tenho que ser uma pessoa que devo inspirar as pessoas a terem esperança e fé na sua vida. Esse é o meu sacerdócio. Eu preciso despertar isso. Isso tem que fazer com que eu pense nisso. Será que eu sou uma pessoa de esperança? Quem vê os meus paroquianos, os meus fiéis, os meus amigos, eles acreditam que eu posso ser essa pessoa que transmite esperança a partir da cartinha que eu li? Isso tem que me questionar um pouco. Eu preciso pensar nessas coisas. Essa mulher, o tempo todo, mãos ensanguentadas de Jesus, vai dar tudo certo. Sabe uma coisa importante? A gente precisa lapidar o nosso coração, lapidar mesmo. E digo isso com muita sinceridade, porque às vezes nós somos tomados de tantas coisas que nos tiram, de fato, a capacidade de olhar adiante, de olhar além. Ontem, volto a insistir nisso, o Papa Francisco falava para os jovens assim, ele falava em italiano, o olhar de vocês tem que ir além daquilo que as outras pessoas enxergam. E a Margarida, ela fez isso. Ela fez justamente isso que o Papa Francisco disse. Ela olhou para além do olhar do marido. Porque talvez naquele momento de dor, de sofrimento, não vai dar certo, eu perdi, o que aconteceu? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus permitiu isso? E ela do lado dizia, mãos ensanguentadas de Jesus, vai dar tudo certo. Não deixe que essas coisas aconteçam. E aí eu lanço a pergunta para você e deixo você refletindo sobre isso. Aí no seu cantinho, na sua oração pessoal, quando você for rezar hoje, à noite, à tarde, agradecendo pelo seu dia, agradecendo pelas coisas que aconteceram, pense nisso. Olhando um pouco esse exemplo da primeira cartinha, dessa cartinha do vídeo que a gente vai terminar de ver daqui a pouco, será que você é uma pessoa de esperança? Será que você é uma pessoa de fé? Eu acho que sim. Nós somos dotados disso. Nós temos que ser pessoas felizes, mesmo nas dificuldades, dizendo, olha, alguma coisa é preparada para cada um de nós. Acredite nisso, tenha isso como referência da sua vida, tá bom? Pense nisso, use essa cartinha como uma referência para a sua fé no dia de hoje. Muito bem, você sabe que nós temos que fazer intervalo aqui, porque senão a gente precisa respirar, tomar uma água, pensar um pouco mais na nossa vida, a partir das coisas que têm acontecido aqui, e peço que você continue fazendo a sua participação, a sua ligação, coloque as suas intenções. Daqui a pouco eu vou continuar lendo os pedidos do Facebook, se tiver algum e-mail, a gente vai ler e-mail também. Continue entrando em contato conosco, 0 operadora 19 3871 9620. Faço questão de ler a sua intenção. O intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta com a última parte desse vídeo que nós vimos e coisas mais preparadas para você. Até lá!